Olá, olá, sejam bem-vindos a bordo ao nosso canal A Bordo Notícias. Nós estamos recebendo você de todo o Brasil, você que está conectado aqui com a gente, ligado na programação. É um prazer enorme ter você aqui. Vai se achegando e dando like, vai compartilhando e levando para frente todo o nosso conteúdo aqui, tudo aquilo que nós trazemos para você. Chegou agora, meus queridos, áudios bombásticos. O áudio que todo mundo está usando, comentarista de televisão que é contra Bolsonaro, que faz comentário tentando desqualificar Jair Messias. A galera aí que, não tem como negar o que está na cara. Pseudo golpe, como diz o pastor Silas Malafaia. Bolsonaro acabou de falar também, golpe do Mickey, golpe da Disney com a participação do Mickey. Por que ele fala isso? Porque ele estava no Rio de Janeiro, né? Então ele fala, eu estava com o Mickey, com o Pateta. O que eu tenho a ver com isso? Pois é, mas voltando aqui em relação aos áudios. Houve o vazamento de alguns áudios, tá? O portal, o UOL, ele está analisando alguns arquivos, parece que é mais de 20 mil arquivos, que foram extraídos aí do celular do Mauro Cid e está fazendo reportagens em cima destes arquivos. E agora saiu um áudio do agente da Polícia Federal, Vladimir Soares, aonde ele admite que o grupo armado que ajudou a arquitetar o plano de golpe estaria disposto a matar meio mundo de gente, segundo a Polícia Federal. E que o plano não avançou para barrar a posse do presidente Lula por falta de um aval final de Jair Messias Bolsonaro. Tá vendo? Então não houve golpe. Tem aquela musiquinha, né? Não houve golpe, nem tentativa de golpe. Só tinha mulheres. Não tinha generais. Como se pode dar um golpe sem armas? Pois é, meus queridos. Eu até fiz uma versão dessa música e talvez eu coloque aqui no final do vídeo, tá bom? Bolsonaro faltou um pulso para dizer: não tenho general, tenho coronel. Então vamos com os coronéis, porque era o que a tropa queria, toda, 100%. Só os generais que não deixaram. Então, F geral, né? Mas, vamos pra frente. É muito triste o que está acontecendo, diz o áudio identificado no celular do agente apreendido durante a operação. Para o comentarista José Eduardo Cardoso, da CNN, os áudios agravam a situação do ex-presidente. Mas, há quem defenda que os áudios são uma prova de que Bolsonaro não deu golpe, não tentou dar golpe, tá bem? O próprio blogueiro da Globo, o Gabeira, ele diz que o áudio da Polícia Federal favorece Bolsonaro, pois mostra que ele não queria dar o golpe. O Dr. Jeffrey Chiquini, ele deu entrevista à Gazeta do Povo, nem sei se é entrevista, dá para chamar de entrevista, uma participação, e ele comentou o áudio. Daqui a pouco eu vou trazer também o comentário do Gabeira para você que se liga no A Bordo Notícias. Vamos então a este vídeo que está circulando por aí, do nosso querido Jeffrey Chiquini. Eu vou só configurar a tela, enquanto isso você aproveita para colaborar com o meu programa, fazer um Pix aí, ajudar o nosso canal. Você pode fortalecer o meu trabalho também, de uma certa forma aí, com o like, é muito importante, é especial, mas seria importante também você ajudar o canal aqui com o Pix, precisamos de você. Fábio, não consigo dar o Pix, mas você pode dar o like. Você pode comentar, sabe o que é importante também? Você deixar um comentário, tá? Eu vou perguntar o seguinte: Bolsonaro tentou dar um golpe? Comenta. Bolsonaro quis dar golpe? Ouve o áudio aí para você ver
aqui na nossa programação. Vamos lá. Eu não ia ter posse, cara. Nós não íamos deixar. Mas aconteceu. E Bolsonaro faltou um pulso para dizer, não tem um general, tem um coronel. Vamos com os coronéis, porque a tropa toda queria. Toda. 100%. Segundo esse áudio aí, ele não foi autorizado pelo Jair Bolsonaro para fazer isso, que ele teria dado para trás. Agora nós trouxemos aqui o advogado Jeffrey Chicchini para falar sobre esse áudio, sobre esse policial. Eu já garanto a vocês que o comentário vai ser muito bom, como sempre, beleza? Satisfação, você prazer tá imenso. Beleza? Obrigado pelo convite. Imagina, sempre bem-vindo aqui. Por favor, fique à vontade. Queria saber do senhor o que você achou, aliás, saber de você. Não chamar de senhor, claro, não. deixa pra lá, senhor. Saber de você. O que você achou desse áudio? O que tem de relevante nisso? Lembrando, Vladimir, policial federal, dizendo que não matou meio mundo de gente porque não foi autorizado pelo Bolsonaro. O que será essa pessoa, Vladimir Soares? Primeira pergunta, quem que é esse cidadão? É um inimputável, né? Me parece um grande de um louquinho, um isolado, um ninguém no mundo processual. Nunca tinha se ouvido falar nesse cidadão, mas conseguiram um áudio isolado para construir essa narrativa. Olha só o que as pessoas têm que saber, Gui. São 1.200 celulares apreendidos. 1.200 celulares apreendidos até agora. 1.214 laudos periciais e a Polícia Federal conseguiu esse áudio. Cadê as provas de trama golpista? E o pior de tudo isso é o seguinte: nós já temos denúncias da PGR oferecidas, nós já temos denúncias recebidas em showmício na TV Justiça, defesas apresentadas e tudo isso até ontem. A data do golpe era 15 de dezembro, Gui. Então hoje a gente acorda com o número 22, gostam do 22, né? Com o número 22 sendo a nova data do golpe, com o áudio de um louquinho que nunca se ouviu falar, dizendo que ia matar meia dúzia de gente. Tem que internar esse cidadão, né? Você acha, Guilherme, que um indivíduo desse tinha alguma relevância na presidência da República? Com todo o respeito, eu vi as mensagens, eu estou nesse processo. Eu conheço esse processo da primeira linha à última. Conheço todos. Esses 1.214 laudos, eu conheço todos. Não existe matar ministro. Não existe matar Lula. Não existe matar ninguém. Isso é uma criação, isso é uma ficção. Tá? Isso é uma ficção. E com toda certeza, esse indivíduo não fazia parte de grupo nenhum. Fazia parte do grupo esquizofrênico da cabeça dele, né? Deve ser um esquizofrênico, com toda certeza, dá pra ver. E eu vi os laudos desse cidadão. Eu vi os laudos. Ele conversa com pessoas, as pessoas não sabem o que ele está falando. Ele fala com um delegado, o cara fala, nossa, eu não imaginava. Aí ele fala com outro amigo, nossa, eu não tinha ideia. Então, agora, a Polícia Federal deu uma relevância extraordinária a esse novo laudo, esse novo relatório, dizendo, a prova da tentativa do golpe. Dia 22 de dezembro. Porém, entretanto, todavia, o que a PGR vai fazer? Vai aditar a denúncia, vai reabrir os prazos para as defesas, vai soltar os Kid Preto, Gui. O meu cliente, um força especial do Exército Brasileiro, está preso porque no dia 15 de dezembro, ele, em tese, iria matar o ministro Alexandre de Moraes. Só que agora, a data de matar todo mundo é dia 22. E agora, o que nós vamos fazer? É uma loucura isso daqui, algo que nunca se viu. A maior aberração jurídica da história do país, se não da história do mundo civilizado, é essa ficção de tentativa do golpe. Eu achei maravilhoso surgir isso daqui. As pessoas estão olhando, nossa, agora Jair Messias Bolsonaro não escapa. Pelo contrário, foi provisão divina esse áudio para mostrar a grande armação dessa ficção que deram a alcunha de trama golpista. Foi provisão divina para desmascarar essa operação fake. Muito bem, para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, aqui no nosso canal, nós estamos aqui trazendo para você os principais fatos
relacionados ao novo áudio que saiu. Eu quero também fazer a minha análise, né? O Dr. Jeffrey fez a análise dele e eu quero colocar o áudio aqui para você que está nos acompanhando, tá bem? Novo áudio jogou a narrativa da trama golpista no ralo. Presta atenção. Posse, cara, nós não íamos deixar. Mas aconteceu. E Bolsonaro... Não haveria posse. Não, nós não iríamos deixar. Mas Bolsonaro... Faltou um pulso para dizer, não tem um general, tem um coronel. Vamos com os coronéis, porque a tropa toda queria. Toda. Sempre. Vamos lá. A tropa toda queria, diz ele. Toda a tropa, 100% da tropa. E Bolsonaro teria que dizer, não tenho generais, porque os generais não queriam, mas tenho os coronéis. Então, faça com os coronéis. Olha só, meus queridos. Tá bem? É como o Dr. Jeffrey falou, quem é esse cara? Que falar que vai matar todo mundo, nós íamos matar meia dúzia, tem que internar esse cidadão. Agora, surge um novo nome. Um cara que aparece do nada, começa a ganhar relevância num processo onde nós não temos nada contra Jair Messias Bolsonaro. Não temos nada. É por isso... Gente, eu acompanhei hoje o próprio Dr. Jeffrey e ele estava dizendo o seguinte: o maior prêmio de uma delação premiada, tá? É a delação premiada. Presta atenção. O maior prêmio num processo é ter um delator. Porque o que os caras usam como prova? A delação. Eles utilizam a delação. Você sabe o quanto o Moraes trabalhou para ter esta delação premiada do Mauro Cid. E uma delação premiada bem, tá? Bem chechelenta, aonde conta histórias mirabolantes. E, meus queridos, eu vou falar um negócio para você. No entorno de um presidente da República chega muita coisa. Essa galera existe, inclusive, uma missão deles é filtrar o que vai ser levado ao presidente da República. Se tudo chegasse ao presidente da República, o cara não conseguiria trabalhar. Então há uma organização, presidente da República, seus auxiliares, primeiro escalão, segundo escalão, e isso daí há uma hierarquia. Há uma galera de frente que serve de para-choque, que recebe todo o material, isso de gente que tem acesso a eles, não é? Porque de repente, né, nós, meros mortais, não conseguiríamos falar com o assessor especial do Bolsonaro assim facilmente, né? A não ser que um dia encontrasse, né? Por favor, fala pro presidente que eu preciso, né? Isso, daquilo, que eu tenho uma ideia para melhorar o Brasil. Acontece. Então, meus queridos, várias pessoas, obviamente, chegam a uma galera, um entorno de Bolsonaro. E essa galera está aí para poder frear isto. Agora me aparece um maluco, tá? Voltando aqui na delação do Mauro Cid. Nós temos Mauro Cid com aquela delação dele que não se tem provas. A única coisa que tem é a fala do Mauro Cid. E daqui a pouco vai ser eleito aí o herói de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes fez de tudo para conseguir uma delação com o cara. Prendeu o cara. Fez tortura com o cara. Prendeu o Anderson. Lembra do Anderson Torres? Anderson Torres emagreceu pra caramba na cadeia. O Mauro Cid emagreceu na cadeia. Fizeram pressão psicológica. Nós vamos prender teu pai, vamos prender tuas filhas maiores, ou sua filha que é maior de idade, a que for maior de idade, vamos prender a tua mulher. Imagina você e um juiz, o cara ameaçando prender você, tua filha, tua mulher e teu pai. Obviamente, o cara já pegou cadeia, o cara saiu da cadeia, gravou uns áudios aí,
que foram divulgados pela Veja, foi prestar esclarecimentos lá no Supremo Tribunal Federal, foi preso, desmaiou. Só que eu vou falar um negócio aqui pra vocês, eu não consigo mais defender Mauro Cid. Tá? Eu não consigo mais defender Mauro Cid. A gente sabe que o Bolsonaro tem um carinho especial com Mauro Cid. A gente sabe que o Bolsonaro tinha muita confiança em Mauro Cid, mas de verdade, com todo o carinho, né, que a gente tinha pelo Mauro Cid, que era alguém de confiança do Bolsonaro, eu não consigo mais defender Mauro Cid, que me aparece com essa delação esquisita. Ele já fez 11 depoimentos, mudou versões. E como eu estava falando, o prêmio para quem está conduzindo o inquérito é: tenho o que eu desejei, tenho a delação premiada. E os caras vão prender Bolsonaro, se não houver aí uma reação do Congresso, se não houver aí um censo sobre o STF, se não houver aí um consenso, né? Se não houver aí uma situação de anistia, né? Se a anistia não passar realmente, eles vão prender Bolsonaro. E Bolsonaro já está, acredito eu, se preparando psicologicamente. Pessoal, não esquece do like, por favor. Não esqueçam do like, que isso ajuda demais o nosso canal. Vou continuar com o áudio aqui, vamos lá. Segundo esse áudio aí, ele não foi autorizado pelo Jair Bolsonaro para fazer isso, que ele teria dado para trás. Agora nós trouxemos aqui o áudio bomba, meus queridos. Para você que está acompanhando aí desde o começo, seja bem-vindo, bem-vinda. Lembrando que é o golpe Tabajara, que agora o Bolsonaro chamou de golpe do Pateta. Eu vou trazer esse vídeo daqui a pouquinho para você. Enquanto isso, vai dando like, vai compartilhando e levando para frente todo o nosso conteúdo aqui, que ajuda demais. O Gabeira, lá na Globo News, ele falou: esse áudio aí inocente do Bolsonaro. Parece que caiu ali um senso dele, teve ali um senso de caramba, eu não tenho como mentir em cima do que tá na cara, na tela. Eu daria assim, eu faço uma ideia desse áudio como um áudio que favorece um pouco o Bolsonaro. Por quê? Porque dá a impressão de que o Bolsonaro não quis avançar um pouco mais. Que o Bolsonaro recuou, ficou dentro das 4 linhas, como ele disse. Eu daria assim, eu faço uma ideia desse áudio. Muito bem, gente, você tá vendo? Eu ouvi ali que alguns deles balançaram a cabeça, concordando com o Gabeira. O corte, eu não tenho o corte inteiro, né? A gente usa essas imagens com maior medo também. Olha lá, ó. Um balançou a cabeça, concordando. O de lá também, assim, meio que tomou uma água, ficou meio nervoso, não é? Não dá, gente, para esconder a realidade. Por mais que o cara planejou, que o cara falou: íamos matar um monte de gente, ia matar meio mundo. Esse cara não tinha autorização para fazer isso. Bolsonaro não autorizou o cara ir lá e fazer isso. Trate esse cara é maluco. Mas se esse cara queria, entende? Esse tipo de coisa, resolva com ele lá. Em todo momento o Bolsonaro vem afirmando, reafirmando: estou inelegível por conta de uma reunião. Olha, eles não conseguiram nada contra o Bolsonaro. Mas absolutamente nada. Se você for pegar, é tanta coisa que nós nem lembramos. Né? Principalmente assim, lembrar na live, como eu sempre falo, que eu não tenho um roteiro. Não é como na Globo, que a gente vai lendo tudo. Algumas coisas, a maioria das coisas aqui vem da cachola, né, em cima dos fatos, é claro. Né, quando é matéria, a gente estou lendo, né, e comentando. Mas a gente tenta lembrar dos casos mais emblemáticos de tentativa aí contra o Bolsonaro. Joia. Aí depois você tem
carteira de vacina, você tem baleia, até baleia, meu. Até baleia. Teve um outro negócio aí que o Bolsonaro também foi inocentado aí, né? Derrubaram aquilo, negócio de pesca irregular, sabe? São coisas assim, os caras não têm. Bolsonaro teve assessor com dinheiro na cueca. Exato. Eduardo Bolsonaro levou malas de dinheiro para os Estados Unidos a mando do pai. Não tem. Entende? Caiu, o caso da baleia caiu. Ridículo isso, meu. O delegado da Polícia Federal falou, meu, isso é ridículo. Falou pro Bolsonaro. Isso é ridículo. Caiu a situação do cartão de vacina. Caiu a situação das joias. Aquilo, outra situação ridícula para um caramba. Caiu também. Caiu, vai caindo tudo. Vai caindo tudo, caindo tudo, caindo tudo. Porque o negócio é tão bizarro que não dá para dar sequência naquilo. O caso do cartão de vacina aí, eliminaram a participação do Bolsonaro e o negócio explodiu aí nas costas do Mauro Cid. Eliminaram o Bolsonaro disso. E jogaram, né? Eu acho que o Mauro Cid lá na primeira instância para responder sobre esse negócio de cartão de vacina, falsificação de cartão de vacina. Vai caindo, meu, vai caindo, sabe? Vai caindo as coisas. Estão tentando prender Bolsonaro desde o dia que ele deixou de ser presidente. Não é mais presidente, agora a gente prende ele. E sobre o 8 de janeiro, a missão desse povo é prender Bolsonaro desde o dia 1º. Desde que o Bolsonaro fez o Lula passar a maior vergonha da vida dele. Só que Bolsonaro foi bonzinho com o Lula. Até porque estávamos naquela de os militares, e que o Bolsonaro vai dar um golpe, vai colocar os militares. Mesma hora a gente acha que o Bolsonaro errou em ter feito aquilo, mas para se provar que Bolsonaro não queria dar golpe, Bolsonaro fez uma estratégia, não é? Bolsonaro deixou de fazer o Lula passar uma outra vergonha. Qual é a vergonha, Fábio? Lembra que os generais diziam, não vamos bater continência para ladrão? Lembra disso? Vou falar abertamente, tô xingando de ninguém de ladrão não, mas os generais falavam isso constantemente. Nós não vamos bater continência para ladrões. E aí o que acontece? Com medo de chegar no desfile e não ter os generais, os comandantes de força, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército Brasileiro, o que o Lula pediu? O Lula pediu para o Bolsonaro para poder dar posse aos seus generais. General do Exército, comandantes, né? Comandante do Exército, comandante da Marinha, comandante da Aeronáutica. Por quê, Fábio? Medo de realmente acontecer um golpe ali no apagar das luzes, tá? Medo de não ter general no desfile de posse para bater continência para ele, tá? E assim ele não subir a rampa mesmo, né? Por uma questão, se houvesse um golpe, uma tomada do poder. Então, o que acontece? Bolsonaro, para se blindar e para dar o exemplo que ele não estava tentando dar golpe, ele foi lá e renomeou os comandantes das forças em nome, a pedido do governo Lula ali, a galera do governo de transição. O Bolsonaro foi lá e nomeou os comandantes, Marinha, Aeronáutica e Exército. Essa turma, o porquê que aquele general Dutra que falou, o presidente Lula me mandou prender todo mundo, o porquê que esse general frouxo que prendeu velhinho, velhinha, o porquê que esse general não desmobilizou o acampamento do QG em Brasília. O Exército, gente, presta atenção, pelo contrário, o Exército dava proteção, o Exército ajudou. Não adianta vir com lorota não, que o Exército ajudava. Eu não sei se era para poder dar guarida àquelas pessoas, mas a gente vê que mesmo depois do dia 1º,
nós temos vídeos aí do Exército ajudando a descarregar pallets para poder dar abrigo às pessoas, porque eles usavam pallets, né, para ficar mais alto caso chovesse, virar lama, para colocar barraca, colchões para a galera dormir. Aí, o que acontece? Os caras têm do dia 1 até o dia 8, até o dia 9, né, que prendeu todo mundo no dia 9, os caras tiveram do dia 1 até o dia 7 para desmobilizar o acampamento. Aconteceu o que aconteceu no 8/1 e ainda querem agora inserir Bolsonaro no 8/1. Aí quando você ouve Lula sabia e foi para Araraquara naquele domingo, tu acha que foi o quê? Lula queria o quê? Lula queria exatamente o que aconteceu. Que houvesse uma invasão, um quebra-quebra, para poder culpar Bolsonaro, para poder colocar Bolsonaro na cadeia. O porquê que não desmobilizaram os acampamentos? É a pergunta de milhões, a pergunta que nos entristece a resposta. O porquê que não desmobilizaram aquele acampamento em Brasília? O porquê que mais de 30 informes que chegaram da ABIN, que chegaram da Agência Nacional de Transportes, avisando que vários ônibus estavam sendo fretados com destino a Brasília, e ônibus que comunica a Agência Nacional dos Transportes, o ônibus estaria fazendo um contrato, né, um frete oficial, aquilo é oficial. Ônibus clandestino não avisa ninguém não, olha, eu tô indo com a galera pra Brasília aí. E imagina, não tô falando que teve também, né, ônibus clandestino, tá? Não há relatos, pelo menos que eu tive acesso, que se teve ônibus clandestino. Mas se teve ônibus clandestino, que é aquele o cara, né, vai lá e freta um ônibus lá, e leva, e leva o ônibus com a galera lá pra Brasília. Enfim, se houve alguma caravana não oficial ali, que não comunicou, então imagina, só de oficiais ali comunicaram um tanto de ônibus, né, que estava indo para Brasília. Então aumentou-se a quantidade de pessoas em frente ao QG. E por que Lula, por que o comandante do Exército, que se diz tão macho, por que o comandante de Brasília, o comandante do Planalto, que se diz tão macho, e no outro dia prendeu todo mundo e ainda tirou sarro ainda, dizendo: nós fechamos o cerco em volta dos manifestantes, os manifestantes acharam que nós estávamos os protegendo. Eu vi isso, saiu como notícia, o Exército protege manifestantes no QG. Segundo, né, na época, as matérias que saíram era que a polícia queria prender e que o Exército estava protegendo para a polícia não prendê-los. E o general ainda disse: nós fechamos eles e eles ainda acharam que nós estávamos protegendo-os e prendemos todo mundo no outro dia. Um cara desse, será que tem coração? Um cara desse? Será que um cara desse tem coração? Você sabe o que é isso, meus queridos? O Brasil não tem problemas. A gente não tem problema de guerra, não é? Se bem que nós temos aqui no Brasil uma guerra que o Exército não está a fim de comprar, que é a guerra com os terroristas, com a guerra com o tráfico, o narcotráfico, os traficantes, narcotraficantes, as facções criminosas. A mando de Lula, o Exército não pode subir a favela para poder brigar com bandidos, segundo o Lula. Aí me vem o Trump querendo taxar esses bandidos, né, que o Lula chama de bandido, querendo taxar o PCC e o Comando Vermelho como sendo um grupo terrorista. Aí aparece o governo brasileiro dizendo que não, as nossas facções não são terroristas, não. Eles vivem de um ilícito aqui, outro ali. Foi algo nesse sentido, não exatamente com essas palavras, mas segundo o que disse lá a galera do Ministério da Justiça, é que as facções criminosas que atuam no Brasil vivem de algo ilícito, né? Cometeu um ilícito aí. Gente, que vergonha. Aí você tem o mesmo governo dizendo que não quer que o Exército brigue com essa galera. Não, você não ouviu errado.
Lula, quando decretou GLO aí nos aeroportos e portos, ele falou, não vou colocar militares subindo o morro, não. Não vou colocar militares na favela. Não quero militares brigando com bandido na favela. Enquanto isso, o bandido mata todo mundo, o bandido acaba com famílias, é droga pra todo lado, é roubo, Rapaz, droga é só uma porta de entrada, né, que essa galera atua. Tem muita coisa, não é? Muita coisa mesmo. Tá bem? Muita coisa mesmo. Por trás, aí você nem imagina. A gente que, talvez você que vive num estado onde não tem essa atuação, né, desses grupos, o estado que eu vivo, o estado de São Paulo, é forte, né? O estado de São Paulo tem, né, atuação forte dessa galera. Você fica sabendo de coisas que, se bestar, até Deus duvida, tá bem? Até Deus duvida, tá? Tem uma cidade aqui que o cidadão, né, arrumou um problema aí com eles, chamou a polícia, aí por ele ter chamado a polícia, por ele ter usado as redes sociais para poder criticou aí o PCC, falou, o PCC fala que protege a comunidade, o PCC não protege nada, não sei o quê. Quem ajudou a gente foi a polícia. E é a verdade, aonde que o PCC tem que proteger comunidade, proteger bairro, proteger favela? Tá maluco? Essas coisas, né, inaceitáveis. O que fizeram? Foram lá. É o seguinte, você tem 24 horas para sair daqui, você vai deixar a sua casa para nós e vai sumir da cidade. Não queremos você em nenhum outro bairro. E 24 horas, desapareça. A gente não vai mexer com você em 24 horas. A partir de 24 horas você será caçado e morto. O que o cara fez? Pegou a família, largou o trabalho, a mulher, tirou as crianças da escola e se mandaram para outra cidade, uma cidade maior. O que aconteceu? É esse tipo de gente que o Lula não classifica como terrorista, é esse tipo de gente que o Trump quer classificar como terrorista, e é o tipo de gente que o Lula não quer o exército brigando com eles. Então, voltando aqui, né, às vezes eu estendo, né, e me desculpe por isso, tá bom? Tem muita coisa para contar, eu acabei estendendo aqui, me desculpe. Então, voltando, você sabe qual é esse negócio do exército de prender tiozinho? Que esses caras não têm serviço, né? Quando eu falo serviço, nós não estamos em guerra, a atuação nas fronteiras é uma atuação fraca, você não vê tanta notícia, apreendeu droga, apreendeu gente com contrabando, é bem tranquilão, não é? Tranquilão, vê aí. Que dia que você viu uma mega operação do Exército Brasileiro, apreende traficante internacional? Você não viu? Aí não manda pra favela, não temos guerra, não pode ir pra favela, não tem, né, operação mirabolante na fronteira, vamos prender velho, né? Vamos caçar aqui um divertimento para esse exército que tá muito paradinho, vamos prender os velhinhos. Exatamente, minha gente, não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Aí aparece um desgraçado de um general, todo orgulhoso porque prendeu todo mundo, porque colocou todo mundo atrás das grades. Dá um tempo, viu? Dá um tempo pra minha cabeça. Vai ver se eu tô na esquina, né? General que é forte, é o cara que prende todo mundo. Vá chupar uma manga, não é? Gente, dá o like aí, por favor, meus queridos. Ajude o nosso canal aí, fortaleça. Olha aí o novo herói da esquerda. Tá aí. Eu falei pra vocês, eu não tenho argumentos pra defender Nicolas não. Pra proteger Mauro Cid, não. Eu acho que nem você. Tá bem? A gente sabe do carinho do Bolsonaro por ele, mas olha isso aí, ó. Prefiro o Lula, disse Mauro Cid em mensagens sobre Michele, candidata em 2026. Eu preciso arrumar isso aqui, gente. Isso está me agoniando isso daqui. Perdão, tá bom? Perdão, não acontece mais. Então, meus queridos, o que acontece? Você sabe que o nome da Michele está sendo ventilado. A Michele está aparecendo mais bem posicionada na disputa contra Lula, caso Bolsonaro não esteja elegível, melhor do que o Tarcísio. E quem diria? Só que é um negócio que eu sempre defendi aqui, tá? Eu sempre defendi isso aqui. Se a Michele... Aí tem uns idiotas, gente. Oh, meu Deus do céu. Olha, meus queridos, você me desculpa. Eu não sou a favor de censura.
Mas às vezes aquela fala do do Alexandre de Moraes, ela faz sentido, não é? A internet deu voz para muitos idiotas. Agora depende qual a avaliação, o que é idiota para o ministro. Mas para mim, idiota é o cara que fala, não, o próprio Bolsonaro diz que a Michele não tem experiência, Michele... Claro, minha gente, como é que o Bolsonaro naquela época ia falar, não, a minha mulher vai ser candidata, eu tô lascado mesmo, tô ferrado, vai ser a minha mulher. O Bolsonaro não pode dar uma declaração dessa, o Bolsonaro tá lutando pela elegibilidade dele. O Bolsonaro vai até as últimas consequências, gente. O Bolsonaro, se tiver que ser preso, ele vai. O Bolsonaro, se tiver que recorrer, lançar a candidatura dele e esperar o Tribunal Superior Eleitoral julgar, porque ele pode fazer isso, ele pode entrar em campanha, ele pode viajar, ele pode fazer entendeu? Durante 3 semanas. E a minha humilde opinião o Bolsonaro vai fazer isso. E caso o Tribunal Superior Eleitoral decida que o Bolsonaro não pode realmente disputar a eleição, isso, senhoras e senhores, se não prenderem, tá bem? Porque se prenderem, né, você já sabe. E talvez até preso. O Lula fez isso preso. O Lula se lançou candidato mesmo estando preso. E olha que o Bolsonaro, eu não estou dizendo que ele tem que copiar o Lula, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é fato, meus queridos, e eu sou quase capaz de afirmar para você que o candidato não será o Tarcísio, pelo menos, né, olhando sob essa ótica. Por quê? O Tarcísio precisa se lançar candidato ao governo do estado de São Paulo, se ele não for candidato à presidência, a não ser que ele resolva sair pelo centrão ali e chutar o Bolsonaro, chutar a gratidão que ele diz ter pro Bolsonaro. Então, se nessa situação, ele está perdendo para Michele o posicionamento. E olha que o nome da Michele nem começou a ser ventilado assim, tá bem? E aí o que acontece, meus queridos? Nessa situação do Bolsonaro levar a últimas consequências, o Bolsonaro falou, eu vou até o momento final. Qual é o momento final? Mesmo preso, eu vou lançar a minha candidatura. Se o Tribunal Superior Eleitoral achar que eu não devo ser candidato, eu lanço a Michele. Porque não vai dar para ele lançar o Tarcísio. Se ele não for preso, ele lança o nome dele e espera o Tribunal Superior Eleitoral julgar a candidatura dele. Ele não podendo sair candidato, o Bolsonaro vai lançar a Michele. Não tem como ele lançar o Tarcísio. O Tarcísio já vai estar candidato ao governo de São Paulo. Eu não sei, tá bem? Se tem como substituir ali de última hora, eu não sei, tá? Tem uma matéria eu acho que é da CNN, aonde prova isso daqui, tá? Eu gosto de fazer as coisas desse jeito, porque tem gente, né, que parece que ou não gosta da gente, né, ou não confia, né? Então, para você que não confia no que eu falo, vou provar. Agora, para você que confia, obrigado pela confiança. Tem muita gente que confia no que eu falo, tá bom? Aqui, meus queridos, ó, aqui nessa tela. Olha, o que nós temos? O seguinte, reportagem da CNN de 2024, 22/11/24. Bolsonaro pode ser lançado candidato em 2026, mesmo elegível? Entenda. Então entenda, meu pequeno gafanhoto, meu grande gafanhoto. Segundo um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o Partido Liberal pode apresentar o nome do ex-presidente em 2026. Tá vendo? E só o colegiado do tribunal pode derrubar a candidatura. O trâmite pode levar 3 semanas. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí você viu, né? O Bolsonaro ele pode ficar ali, né? Sou candidato, mesmo estando inelegível, por 3 semanas. Obviamente que é uma estratégia estranha, porque você acaba perdendo tempo, né? Mas se ele não estiver preso, quem sabe o Tribunal Superior Eleitoral, que vai estar numa nova composição, sem Alexandre de Moraes, uma composição ali sem o ministro do missão dada, missão cumprida, tá? E o Bolsonaro disse, vou até o último segundo sobre candidatura em 2026. Vou até o último segundo
Ou seja, se eu estiver inelegível, eu vou lançar a minha candidatura e o Tribunal Superior Eleitoral vai avaliar. Gente, é a previsão do que eu falo. É a previsão que eu faço. É que o Bolsonaro, se não estiver preso, e mesmo depois de preso, ele ainda pode fazer como o Lula fez. O Lula lançou candidatura preso. Não estou dizendo que o Bolsonaro tem que imitar Lula, não. Mas, nessa situação, o nome mais certeiro para isso seria Michele. Porque o Tarcísio já vai ter 3 semanas concorrendo ao governo do estado de São Paulo. Mesmo, toda vez é para mim verificar isso, eu esqueço. Eu prometo que vou verificar se ele pode trocar o cargo, não é? Nessas 3 semanas. Então, o que acontece? Sou candidato, vou até o último segundo, chega lá na frente, o TSE diz, não, você não pode. Aí coloca a Michele. E o Mauro Cid, e agora, meus queridos, eu vou, tá bem? Vocês vão me desculpando até aqui, né? Quem gosta do Mauro Cid. Um tremendo de um idiota. Um tremendo de um fanfarrão. O cara pode estar sendo pressionado, mas ninguém pressionou ele a falar mal da Michele. Ninguém. E se Bolsonaro está fora, é graças a você. Será que ele não fez a reflexão? Caramba, o Bolsonaro não pode. Vão fazer uma estratégia aí para lançar a Michele com o suporte do Bolsonaro. É isso que eu não entendo da cabeça desse povo. Para mim, Michele é Bolsonaro. A não ser que ela separa do Bolsonaro enquanto presidente. Aí já era, né? Seria um escândalo, mas ela não deixaria de ser presidente pelo fato de ter separado do Bolsonaro. Talvez nem se reelegia. Mas ia tocar o barco sendo presidente e entrando em disputa com o judicial, com o Bolsonaro. Seria um escândalo, mas ela não deixaria de ser presidente porque separou do Bolsonaro. Né? Obviamente, se prenderem Bolsonaro, pode prejudicar um pouco a articulação, porque Bolsonaro não vai estar conversando com ela, né? Aquela conversinha de pé de ouvido. Pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Isso eu digo em viagem, porque estando eles juntos o tempo todo, eles vão poder conversar sobre tudo. Bolsonaro pode ir para a presidência da República. A Janja não tem lá? Tudo lá? Sala, assessor e tudo mais. Essas vantagens o Bolsonaro já tem. Motorista, segurança, assessor, carro. Né? O Brasil, ele já atende o Bolsonaro nesse quesito. Todo ex-presidente tem esse direito. E aí me aparece o idiota do Mauro Cid, prefiro Lula, quando ele ficou sabendo da articulação aí do nome da Michele Bolsonaro. E vou falar pra você, seu idiota, a Michele tá bem colocada. E não vai dar a Michele não, seu otário. Não vai dar a Michele. Desculpa, gente. Não vai dar Lula, né, pra desalegria dele, se é que existe essa palavra. Então, pro Mauro Cid fazer o L bem grandão, pular de cima da mesa, já que ele prefere o Lula, não vai dar Lula não. Porque as pesquisas já mostram. E olha, gente, que se você pegar 90% da população ou mais, isso é um dado que eu acredito, a gente não tem esse dado, né? Acredita que o Bolsonaro vai ser candidato. 90% da população bolsonarista, 90% da direita deve acreditar que o Bolsonaro vai ser candidato. Eu sei que parece ser um exagero nosso, não é? Mas vamos fazer aqui dentro da nossa realidade, tá bem? Refazendo aqui. Uma grande parcela dos apoiadores de Bolsonaro acreditam, principalmente os evangélicos católicos, aqueles que têm fé, eles acreditam que Bolsonaro é um ser enviado por Deus, uma pessoa que tem uma missão aqui na Terra, uma missão nesse país. Isso é fato. Isso você conversar com um evangélico apoiador do Bolsonaro, um apoiador católico, ele descreve que o Bolsonaro tem uma missão aqui na Terra. Pronto. É claro que não é unanimidade, né, gente? Nem tudo a gente tem unanimidade. Você que está me acompanhando agora, muito provavelmente já pensou isso. Ó,
Era Bolsonaro ter morrido, né? Nessa situação agora que aconteceu, essa cirurgia dele. Não morreu. Não morreu com a facada. O cara já fez 6 cirurgias. Para fazer a cirurgia, ele passa mal antes. Ele não vai lá assim, ai doutor, não tô fazendo nada, né? Tô sem trabalhar lá no PL, tô de boa, vamos fazer uma cirurgia? Não. Essas coisas a gente faz quando é estética, né? Quero tirar uma ruga, quero colocar cabelo, né? Isso aí você vai lá e faz. Quando você tá de boa. Então o Bolsonaro não tá assim, não, tô de boa, vou fazer uma cirurgia. 6 cirurgias. E vários procedimentos, atendimentos, uso de bolsa. Lembra que o Bolsonaro tomou posse com a bolsa? Para descartar os seus excrementos, né? Lembra disso? Pois é. Não se prova. Gente, não tem caso de corrupção contra Bolsonaro. Não tem. Se tivesse, já tinha aparecido. Entende? Se tivéssemos caso de corrupção comprovados contra Bolsonaro, já tinha aparecido. Mas com essa Polícia Federal aí, que trabalhou a vida toda aí até agora, a Polícia Federal trabalhou por mais de 2 anos e deve estar atuando ainda. A situação é, vocês se lembram que o diretor da Polícia Federal disse sobre Bolsonaro, a não ser que foi proposital, né? Mas, dando um voto de confiança, não que eu não dou voto de confiança para comunista, mas dando aqui, levando em conta o que ele falou, agora nós vamos focar em outras coisas, porque sobre Bolsonaro não temos mais nada até aqui para investigar. Vocês se lembram disso? Caiu tudo, ficou só esse negócio do golpe aí, porque eles querem. No tribunal, lá no TS, no STF, tudo que você argumentar vai cair por terra. Tudo. Se houver um vídeo dos generais dando uma prensa no Bolsonaro, não dá pra entregar o Brasil pros comunistas. Bolsonaro, não dá pra tô agoniado com isso daqui, mas a gente vai corrigindo. Bolsonaro, não dá pros comunistas assumirem esse Brasil, você vai ter que dar um jeito. Se você não der um jeito, você vai ser ocupado, porque você pode fazer alguma coisa, você não fez. Se houver esse vídeo, comprovando, não, esse vídeo é da reunião de tal dia, eu estava com tal camisa, tal gravata, tá aqui, tem vídeo, tem áudio, tudo nítido, ainda vão condenar o Bolsonaro. Como eu disse para vocês, o que pode acontecer, minha gente, é uma anistia, tá? A Jair Bolsonaro. A situação no Tribunal Superior Eleitoral, para mim ali aquilo é fácil, tá? Uma nova composição ali, julgando a candidatura do Bolsonaro, pode ser que dê certo, tá bem? Agora, essa situação lá no Supremo, é só se aparecer alguma coisa vindo do Congresso, tá? Vindo do Congresso. E Bolsonaro preso, a Michele pode anistiar ele. Falaram isso pra mim. Fábio, a Michele pode anistiar o Bolsonaro. Ok. Outro presidente pode anistiar o Bolsonaro, de centro, entendeu? Mas, meus queridos, o que acontece? Você se lembra que o Alexandre de Moraes derrubou o induto, o STF derrubou o induto que Bolsonaro deu a Daniel Silveira, e Daniel Silveira está preso até hoje? O Caiado falou o seguinte, para ganhar os bolsonaristas idiotas, e tem muitos por aí, tem muita gente se dizendo de direita, mas que não passa de um tonto, né? Parece que levou uma porrada na cabeça, tá tonto e... eu tava na esquerda, eu tomei uma porrada, eu tô indo pra direita, e não sabe nada. E cai numa conversa dessa. O Ronaldo Caiado disse... Sendo eleito, eu vou anistiar Bolsonaro. Querendo apoio, rapaz, de bolsonarista. O cara vive falando mal do Bolsonaro, vive criticando o Bolsonaro. E me fala uma coisa, para esse Supremo Tribunal Federal, a anistia de presidente resolve alguma coisa? Induto do Lula, não viu o Tribunal a Suprema Corte derrubar nenhum induto do Lula que dá para vagabundo, né? Pois é.
a gente não viu. Não é? Nós não vimos isso daí. Tá bem? 11-95275 é o Pix aqui do Gordinho para você salvar o nosso programa. Até o momento não tivemos nenhuma colaboração. Peço para você, se possível, tá bem? Ajude seu amigo aí com um Pix de qualquer valor para que você possa salvar a pátria desse canal. Tá bem? Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, você que sintoniza a gente aqui, onde você estiver, que Deus continue te abençoando e vai se inscrevendo aqui nesse canal, fortalecendo o nosso programa, beleza? Dá essa moral pra gente aí, nos ajuda, por favor, meus queridos!